E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrodinâmica que diz o seguinte. Observe o gráfico. Temos um gráfico aqui de corrente por DDP, por tensão elétrica, e a questão continua. O comportamento de R1 e R2 não se alteram para valores de até 100 volts. Ao analisar este gráfico, um aluno concluiu que para valores abaixo de 100 volts, e aí a gente tem ali três afirmações, a gente tem que ver o que está certo e o que está errado. Primeira afirmação. A resistência de cada um dos condutores é constante, isto é, eles são ômicos. Então aqui ele já está me dando até a definição de resistor ômico. A gente tem lá a pirâmide do Rui, que alguns alunos utilizam, né, para fazer a análise ali das contas de eletrodinâmica. Para calcular a resistência, o que a gente faz, né? Para calcular a resistência, a gente pega e faz a divisão aqui de U e de I e do I, né, da DDP e da corrente. Então é isso, ó. Resistência elétrica é igual a DDP dividido pela corrente. Lembrando que um resistor ômico, a resistência tem que ser constante, ou seja, a relação U sobre I tem que ser constante. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a DDP e a corrente são diretamente proporcionais, ou seja, ou eu vou perceber um aumento da tensão e, consequentemente, um aumento da corrente proporcional ou uma diminuição. Então, se eu perceber que a DDP aumenta, a corrente vai aumentar proporcionalmente. E se eu perceber que a DDP diminuiu, então eu vou perceber uma diminuição na corrente proporcionalmente. Quando a gente coloca isso num gráfico, um gráfico de justamente corrente por tensão ou tensão por corrente, né? Como a gente está vendo aqui, ó, é um gráfico de corrente por DDP. O que a gente vai observar? Que esse gráfico ele vai se apresentar como uma reta, justamente mostrando uma linearidade, né? Uma relação diretamente proporcional entre a tensão e a corrente. Então, resumindo, a gente só precisava olhar esses gráficos e ver, são retas? São retas, ó. Esse gráfico aqui é uma reta e esse gráfico aqui também é uma reta. Se eles são retas, então sim, são resistores ômicos, beleza? A segunda afirmação diz o seguinte, ó, o condutor R1 tem resistência elétrica maior que o condutor R2. O que a gente pode fazer? Uma forma é calcular, né? Então, como é que calcula a resistência do resistor R1? Pega os valores, ó. O resistor R1, vamos pegar aqui esse ponto, ó. Ele tem corrente 0,4 e DDP 20. Então, para calcular é a DDP do 1 sobre a corrente do 1. Ou seja, vai ficar 20 volts dividido por 0,4 e isso aí vai dar 50 ohms de resistência. Já o resistor R2, a gente vai fazer a mesma coisa, né? DDP do 2 sobre a corrente do 2. E aí a gente vai pegar outros valores aqui, ó. Pegar esse ponto aqui do 2, ó. 40 volts e 0,4 amperes. Então vai ficar 40 dividido por 0,4. E isso aí vai dar 100. 100 ohms. Então, fazendo ali a comparação, a gente percebe o quê? Que a resistência do R2 é maior que a resistência do R1. E a questão fala o contrário, né? Ela diz ali, ó, o condutor R1 tem resistência elétrica maior. Não, o condutor R1 tem resistência elétrica menor. Então, essa aqui está errada, não entra aqui. Uma outra forma que o aluno poderia validar essa afirmação 2, né, ver que ela está errada, na verdade, seria o seguinte, ó, sempre procura o resistor está mais próximo do eixo da tensão, tá? Que está mais próximo do eixo da DDP. O resistor que está mais próximo do eixo da DDP sempre vai ser o que vai ter a maior resistência. E aí, não precisa fazer cálculo nenhum, né? Tu conseguiria confirmar isso aqui de forma bem rápida. Mas enfim, são duas maneiras diferentes ali. A terceira afirmação diz o seguinte, ó, ao ser aplicada uma DDP de 80 volts aos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,8 amperes, tá? O que vai acontecer? O aluno pode validar isso também de duas maneiras. Uma das formas dele verificar isso aí é olhando ali a relação. Olha só, no resistor R2, quando a DDP é 20 volts, a gente tem uma corrente de 0,2 amperes. Quando a DDP é 40 volts, nós temos uma corrente de 0,4
amperes. Então, seguindo a lógica para o resistor R2, né, se a DDP for de 80 volts, então a corrente tem que ser de 0,8 amperes, porque é um aumento proporcional. Uma outra forma de fazer seria calculando, né? A gente sabe que a DDP é igual a R vezes I. A resistência a gente já calculou para o R2, a gente já sabe que é 100, e como ele é ômico, essa resistência vai ser constante até 100 volts. E a corrente, a gente vai usar a corrente que está sendo suposta aqui, ó, 0,8. Se a corrente for 0,8, quanto que vai ser a DDP associada? Aí faz o cálculo. 100 vezes 0,8 vai dar 80. Então, realmente, ó, quando a DDP for 80, teremos uma corrente de 0,8 para essa resistência. E aí isso valida, confirma a afirmação 3. Olhando as alternativas, apenas a 1 e a 3 estão corretas. Isso nos dá ali a alternativa A como resposta certa. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.